Olá, colega, futuro colega, entusiasta do direito. Como você deve estar vendo já na descrição desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre audiência e mais especificamente sobre a audiência de instrução e julgamento. Como se preparar para ela? Nós, na faculdade, nos estudos, a gente já consegue perceber que o ensino ele é voltado mais para a parte técnica, o saber de como vai ser o procedimento frio com a oitiva, né, de testemunhas, do depoimento das partes, dos esclarecimentos dos peritos, mas a gente não consegue ter aquela experiência do vamos ver, né, da hora da prova de fogo. Que a audiência é isso, é a prova de fogo do advogado, não se engane. É nela que você vai ter que demonstrar todo o seu saber jurídico aliado a outras competências, habilidades comportamentais, comunicativas e principalmente emocionais, porque é esse o momento onde você tem que estar preparado para entrar na jaula do leão. O advogado de audiência tem até esse chamamento, né, que nós fazemos, esse nome de advogado leão de audiência, que é aquele advogado que está preparado para o embate. Direito é embate, nós sabemos, né? Debate, é discussão, é dialética a todo momento, tanto com peças processuais, como no momento do despacho com o juiz, no atendimento do cliente para se entender justamente como é que é a causa. Mas a audiência é um momento especial, né? Aquele momento realmente que consagra essa máxima do debate e do embate. Então esteja preparado para ela. E como você vai fazer isso? Bom, vamos abordar aqui alguns pontos que você pode ter em mente para poder ter uma maximização, né, do aproveitamento da sua audiência e defender os interesses do seu cliente da melhor forma possível. A audiência, enquanto um ato processual solene, é presidida pelo juiz, como nós já sabemos, e é o momento onde será acolhida a prova oral, os depoimentos, né, das partes, a oitiva das testemunhas, dos peritos, dos assistentes técnicos, e justamente é nesse momento que você tem que fazer prevalecer a sua tese, com força, porque, claro, nas suas peças processuais e nos outros momentos processuais, você também fará isso, mas é aqui que você vai ter que mostrar todo o seu domínio de aspectos extra técnica jurídica, aspectos que são relacionados a isso, como já comentei, comportamento e comunicação. O primeiro ponto de atenção que você deve ter é de preparação prévia. Esse é o momento onde você vai estudar aquilo que vai ser produzido na audiência, o juiz vai determinar, né, as provas que serão produzidas e você vai se preparar para isso. E como você vai se preparar para isso? Não é simples, não é tão simples como as pessoas podem imaginar de fazer, por exemplo, uma linha de questionamento para testemunhas. Essa linha de questionamento, ela tem que ter alguns pontos específicos em mente para que você não cometa gafes e até mesmo não se atrapalhe no momento do interrogatório ou da inquirição. Por exemplo, a questão das leading questions, né? Aquelas, o termo em inglês, que se relaciona com a questão da indução da testemunha. Esse é um ponto específico e você tem que ter atenção. Por exemplo, formular perguntas onde você já sugere a resposta pode ser algo bem complicado se o juiz estiver bastante atento, né, na presidência da audiência ou até mesmo seu ex-adverso, que pode apontar isso a qualquer momento. Por exemplo, perguntas, né, vamos dar um exemplo aqui específico, perguntas sobre onde a testemunha estava no local do fato, né, que está sendo debatido. Se você formular a pergunta, você estava no local X no momento do fato, é uma pergunta que já demonstra uma certa indução de onde você quer chegar. Agora, substituir essa pergunta por uma pergunta mais geral, por exemplo, onde você estava no momento da data do fato ou no momento do fato? Já é uma forma de perguntar, apresenta uma linha mais geral e, claro, você vai afunilando ela. Né? Sempre tem isso em mente, porque se você já vai direto na pergunta mais sugestiva, né, para a testemunha, pode acontecer esse problema, porque justamente esse é um impeditivo na linha de inquirição. Não faça isso. Ainda com relação à inquirição da testemunha,
é bom a gente abordar um ponto específico, que é a novidade trazida, né? Não tanto novidade, porque o nosso código já é o Código Novo de Processo Civil, ele já tem um tempinho, né? Mas uma apresentação de novidade que houve nele é a questão das perguntas diretas para a testemunha. Antigamente, na vigência do código anterior, as perguntas eram direcionadas ao juiz, que fazia o repasse, né? Que fazia as reperguntas para a testemunha. Hoje em dia você pode direcionar a pergunta diretamente a quem você está inquirindo e, claro, fazer toda essa linha, né, que eu posso até dar uns exemplos mais específicos, de direct examination, né, você perguntar para a sua testemunha, a testemunha que foi arrolada por você, né, a parte que você representa. O cross-examination, você vai, depois, né, de inquirir sua testemunha, você vai inquirir a testemunha arrolada pela outra parte. E o re-examination, que é fazer novamente as perguntas para a sua testemunha após o cross da outra parte, né, sobre as questões derivadas desse cross. Então fique atento, porque, por exemplo, nós estamos aqui abordando o processo civil, né? No processo trabalhista e no processo penal haverá as suas particularidades. E, por exemplo, no processo penal, claro, foi onde surgiu primeiro essa linha, né, de perguntas diretas, surgiu no Código de Processo Penal, foi importado, né, depois para o CPC. Então é possível fazer esse questionamento direto, mas no processo trabalhista, fique atento porque ainda não há essa positivação nesse sentido. Então, para não cometer gafes na audiência, dirija as suas perguntas ao magistrado e ele fará o repasse, a repergunta à testemunha. Fique atento a essas gafes, mas assim, o mais importante para você ter em mente, que é aquela visão, né, da audiência enquanto um ambiente tenso, que é um ambiente tenso, não se engane, você tem que estar preparado, você tem que estar armado para tudo que pode acontecer de negativo, porque é naquela hora que você vai resolver. Na hora da peça você tem tempo para raciocinar, para estudar, para se atualizar, enfim. Na audiência é naquele momento. Então vamos dar um exemplo aqui, pode ser bastante interessante, a questão da contradita, né, da testemunha. Você vai contraditar uma testemunha. Uma testemunha foi arrolada por outra parte, você não quer que ela se pronuncie, né, não quer que tenha seja colhido o depoimento dela por motivo, né, temos os motivos de suspeição, impedimento, incapacidade. Então você vai contraditá-la. Qual o momento que você contradita essa testemunha? Antes do depoimento, no momento da qualificação dela. Quando ela for ser qualificada, estiver sendo qualificada, você já pede a palavra ao magistrado, seja assertivo, fale: excelência, uma questão, preciso contraditar a testemunha pelo motivo X, né? Ela é suspeita, ela é impedida, ela não tem capacidade para fazer esse depoimento, então esteja bastante atento. Esse é um exemplo chave de como você tem que estar atento nesse momento da audiência. Você não pode estar mexendo no seu celular, às vezes a gente vê, né, os colegas mexendo no celular no começo da audiência, tranquilos e tal. Complicado no momento da instrução, né? Então, isso, por exemplo, é de quebra o que já pode acontecer. Por exemplo, o juiz já fazer a qualificação da testemunha de maneira rápida e você não está atento, começou a colher o depoimento, acabou, precluiu, não tem mais o que fazer. Então fique bastante atento. Outra coisa nessa visão, né, que você tem que ter da audiência, uma visão 360 graus, né, sempre atento à parte, atento ao juiz, atento ao que está acontecendo, lembre-se do artigo 360, inciso 5 do CPC, que traz a questão da obrigatoriedade do juiz de fazer registro em ata de todos os requerimentos apresentados em audiência. A ata é a sua melhor amiga na audiência, não se engane. Quando você registra em ata, você, mesmo que a audiência não corra da melhor forma que você acha que deveria ter corrido, ou por N motivos, né? É o momento, com esse registro, de você poder recorrer, ter fundamentos, né, elementos para poder fazer o seu recurso, eventualmente, para apreciação da turma, né, ou do colegiado. Então, fique atento nesse artigo 360, né? Fique com ele em mente, porque você tem esse direito. Isso é prerrogativa do advogado, é fazer constar em ata, mesmo que o juiz se recuse. Já aconteceu, né, na minha experiência, de haver recusa do magistrado em registrar
uma pergunta específica para uma testemunha porque achava que não era relevante. Mas no caso eu acreditava que era. E, enfim, coloquei meu pé no chão e falei, excelência, preciso que conste em ata. Tive que ser assertivo. Claro, você tem que ter no momento o jogo de cintura para também não ser grosseiro com o magistrado, sempre lembrar da urbanidade. Por mais que às vezes na audiência não aconteça muito, esteja atento a isso, porque não acontece. Às vezes o seu ex-adverso é um leão de audiência, que já está muito acostumado, né, a esse embate, a essa incisividade, a apresentar seu ponto de vista de uma forma mais enérgica. Então, fique atento para não deixar ser intimidado, manter o seu controle emocional e defender o seu cliente da melhor forma. Então, esteja atento ao artigo 360, ele é o artigo que vai lhe gerar segurança, vai lhe trazer segurança para fazer seu trabalho. Deixe registrado tudo que você fez, a sua preparação, é obrigação do magistrado, de quem preside a audiência, e fique tranquilo com relação a isso. Por exemplo, na questão da contradita, né? Quando for contraditar a testemunha, mesmo que o juiz não acate a sua... E lembre-se, claro, esqueci de falar, mas na contradita você tem que ter os seus elementos de prova. Caso você apresente suas alegações, né, de incapacidade e for questionado pela própria testemunha, pelo advogado da outra parte, você tem que provar documentalmente ou de forma testemunhal com outra testemunha para fazer valer a sua arguição. Então fique atento a isso. Bom, tentamos trazer aqui hoje alguns elementos para destrinchar a questão da audiência. Claro que haverá outros elementos que poderão ser abordados, né? E futuramente novos vídeos podemos trazer. Também a questão da audiência de conciliação, né? Que até mesmo revela a necessidade de uma outra capa, né? De uma outra programação mental, que não seja essa de embate, né? Nós estamos abordando hoje, mas enfim, é um assunto para outro vídeo. E então traga, né, as suas dicas, os seus comentários aqui, comente com a gente, se inscreva no portal se não é inscrito, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.